Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Pode Cres. Essa versão é especial, edição Suprema Experience. Eu estou aqui com a minha sócia, minha amiga Bruna Arguello, e nós viemos mostrar para vocês que aquilo que vocês acreditam, Deus faz muito além, muito mais. Então nós estamos aqui para trazer essa edição especial do Suprema Experience. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Pode Cres para a gente falar do Suprema, esse evento que nasceu no coração de Deus, que fala que conhecimento e experiência andam juntos. A gente trouxe aí duas Supremas para compartilhar. Gente, fiquem até o final desse episódio, que isso aqui ficou uma aula, um transbordar, como diria a Mônica, um sobejar. Ficou maravilhoso. E onde a gente vai falar, compartilhar um pouquinho do que é o Suprema e o que Deus faz no Supremo e o que é ser uma mulher suprema, uma mulher acima da média. Obrigada, Gabi, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E nós estamos aqui também com duas Supremas, a Mônica e a Val. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouco do nosso conhecimento, do que a gente tem vivido. É um prazer enorme. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada pelo convite, me senti muito lisonjeada e espero poder contribuir. Muito, com certeza, vão contribuir. Então, vamos começar vocês se apresentando. O pessoal já conhece a Bruna, né? Nós temos um podcast aqui com a Bruna, mas fala um pouquinho de você e depois elas se apresentam. Bom, para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bruna Arguello. Eu sou empresária, mentora, sou mãe, sou esposa e eu sou especialista em vendas. Eu ensino vendas de verdade todo dia, levanto essa bandeira de que vender é bom, de que vender não é errado. Pelo contrário, né? Que toda empresa precisa de vendas. Vendas é o oxigênio de todo negócio, porque empresa que não vende quebra. Então eu levanto essa bandeira de que vendas é método e não sorte, não instinto. E aí eu me uni a Gabi nesse projeto do Suprema. Nós somos sócias no Suprema e hoje a gente está aqui com essa missão de compartilhar um pouquinho do que é o Suprema através de mulheres que são supremas, acima da média, compartilhando a história delas, a vivência delas, para vocês sentirem um pouquinho do que é essa Suprema, o que é essas mulheres, o que são essas mulheres. Maravilhosa. E você, Val, se apresenta para o pessoal conhecer. Eu também sou mãe, empresária, esposa e mentora de mulheres, psicanalista em formação. E hoje eu trabalho com 2 projetos. Um projeto de roda de conversas numa ONG, sempre voltada a ajudar as mulheres no mundo feminino. E também nós temos um projeto chamado Projeto Cuidar, onde nós ofertamos, um grupo de especialistas em autoestima oferta uma mentoria para as mulheres que não têm condições financeiras para pagar essa mentoria. E nós fazemos essa triagem a cada 3 ou 4 meses. E essas mulheres vêm para nós e são atendidas e assistidas por esse grupo de mulheres, de especialistas que estão disponíveis para trabalhar no voluntário. Maravilhosa. E é uma Suprema também. Sim. E você, Mônica? Então, eu sou Mônica Ferreira, sou empresária, mãe, esposa, sou uma Suprema também. E eu sou gestora de um salão de beleza, né? E acho que é isso. E sou muito Suprema. Muito Suprema extrema. Então, a gente vai começar, sejam muito bem-vindas, né? Vamos falar do propósito do Suprema. Quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que é bem importante a gente contar um pouquinho, assim, das nossas histórias de superação. Acho que é bem importante você também falar um pouquinho de quem é a Gabi, porque quando a gente vem aqui, por mais que todo mundo que acompanha, falar um pouquinho do porquê que a Gabi também é uma Suprema, também é uma mulher acima da média. Nós criamos o Suprema com esse slogan, né, do como ser uma mulher acima da média, porque cada uma tem uma história e a gente se junta para poder contribuir uma com a outra. Então, a minha história, né, eu sou uma mulher, sou empresária, saí do interior de São Paulo, tenho 28 anos, apesar de pouca idade, já vivi um monte de coisas. E eu, através do meu propósito que Deus me deu, eu comecei a servir e venci a minha timidez. Eu acho que esse foi o
o primeiro maior medo que eu venci, que foi a timidez. Então, tem mulheres que estão escondidas atrás de uma capa e com a timidez de proteção. E elas não se veem como suprema. Então, por que não superar? Então, o suprema é mostrar para vocês que existe a possibilidade de você ser uma suprema e talvez ela esteja escondida aí, né? Então, essa sou eu quero trazer esse propósito para a vida das mulheres, essa superação, essa possibilidade de um novo caminho. Quero começar perguntando para vocês, Val, qual que foi a sua maior superação que você viu até agora, assim, na sua vida? Foi eu sair da zona de conforto, porque, na verdade, eu sentia um vazio muito grande. Eu trabalhei muito tempo em termos de empresas, então eu trabalhei muito tempo em empresa, área administrativa, financeira, mas eu não me encontrava nesse lugar. Existia um mal-estar, existia algo que me incomodava. É como se eu soubesse que eu tinha mais para entregar. E eu não sabia o que era isso. Né? Foi um tempo assim, bastante grande em que eu fiquei buscando isso, porque, na verdade, eu perguntava para Deus, né, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha essência? Qual é o meu dom? O que eu vim fazer aqui? Isso me incomodava muito. E foi através de tanta busca que eu comecei, um dia eu me peguei muito incomodada, eu falei, não, eu preciso sair deste lugar, dessa zona de conforto. E eu fiz um movimento, comecei por uma coaching de carreira muito boa, que me ajudou a enxergar quais eram as minhas habilidades. E a partir daí começou a minha jornada de autoconhecimento, porque não existe você se tornar suprema se você não se conhecer. Esse é o primeiro ponto. E se conhecer é lindo, é maravilhoso, é libertador, é algo que transcende. É um despertar. E esse despertar é a gente sair da zona de conforto, a gente dar o melhor que nós temos para dar, é a gente viver desse propósito, desse dom que nós recebemos de Deus. Então, essa foi a minha maior superação. E você acha que você chegou no fundo do poço para poder encontrar esse propósito? Sim. Enquanto eu estava na zona de conforto, eu ficava incomodada, mas ia passando. Mas chegou um momento que outros problemas me acarretaram e aí isso me tirou realmente ainda mais a paz. E aí eu me vi num beco sem saída. Eu estou aqui realmente, acho que o termo é esse, fundo do poço. Ou eu saio daqui agora, né? Eu andava até já deprimindo com essa situação de eu ficar nesse lugar. Era uma inércia, né? Eu tenho a impressão de que às vezes precisa doer muito para não doer mais, sabe? Você é tem verdade. assim, dor para depois parar de doer. E também eu tenho a impressão de que a gente tem um pouco de medo de se conhecer. Tem muitas mulheres que não querem buscar autoconhecimento porque tem medo do que pode vir depois. Pode encontrar. E pode não gostar do que ela vai descobrir dela mesma. Com certeza. Ou do que ela vai ter que fazer com aquilo. Porque talvez ela tenha que começar a mudar coisas ao seu redor, coisas que ela aceita, que ela não vai ter que aceitar mais. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que a verdade liberta, né? Eu acho que a partir do momento que você se conhece, mesmo que você encontre algo que não te agrada, isso também é libertador. Porque a partir do autoconhecimento, como a Val falou, que você se liberta, que você se abre e se prepara para o novo e para mudar, se for o caso, né? Se não tiver bom. Só que dói muito, né? Você, às vezes, prefere fugir do aquilo que está acontecendo, que é menos doloroso ainda. Tipo assim, você acaba aceitando a vida que você está vivendo, você já está acostumada, está doendo. Mas não é tão doloroso quanto você olhar no espelho e enxergar. Você está assim, você é assim, você vive assim. E aí você vai ter que começar um processo de transformação. E escolher esse caminho de buscar a sua melhor versão ao caminho de ser uma mulher suprema, uma mulher acima da média, uma mulher boa naquilo que faz, uma mulher que confia em si, é mais assustador ainda. Porque a gente foi ensinado desde pequenininha a ser humilde, não pode falar assim, credo que metida. E esse não era um lugar da mulher, né? Isso. Sim, eu acho até que no meu caso da Val, que temos mais tempo, né? Sim. Na nossa época, não era um lugar da mulher. A mulher não era aquela que era suprema, que estava acima da média. Muito pelo contrário. Né? A gente era criada para ser mãe,
esposa, dona de casa. Então, isso também era um tabu, né? Era algo que as mulheres não buscavam. E hoje a gente vê que a maioria das mulheres estão buscando, sim, se conhecerem, estarem acima da média, serem relevantes no tempo dela e naquilo que elas fazem. Na verdade, elas nem podiam. Não. Você não podia querer esse lugar. Não Esse lugar não era delas, né? E aí, se a gente olha como referência a história das mulheres da nossa família, a gente vai olhar assim, tem muito mais fracasso, né, no sentido de não se sobressair ou não alcançar os seus objetivos, seus sonhos, não ir realizar seus sonhos, do que esse sucesso de ser acima da média. Então a gente olha hoje e fala assim, nossa, será que eu posso ser assim? Será que eu tenho permissão para ser diferente? Porque a gente quer pertencer, né, em todos os lugares. É por isso que a gente criou o Suprema, para poder ter um pertencimento, um grupo de mulheres que a gente anda juntas e nós somos acima da média. Então, esse é um dos propósitos, né, do Supremo. E até quando a gente escuta frases como essa, a Gabi falou, nós somos mulheres acima da média. Dói aos ouvidos no começo, no primeiro impacto. Para muitas mulheres, quando elas escutam isso, nossa, que soberba. Nossa, que arrogância, que ousadia. Mas tamanho é o tabu sobre isso, de você saber o seu lugar. E não é sobre ser melhor do que ninguém, mas é sobre você ser melhor para você mesmo. Sim, com certeza. Você precisou disso, Val. Você precisou ser melhor para você, encontrar o seu melhor caminho, escolher a sua melhor versão. É sobre você ser acima da média da sua própria versão todos os dias. E às vezes eu recebia, não, mas você faz tanta coisa, nossa, você é tão boa no que você faz, tal, mas era aqui dentro, né? E eu buscava fora aquilo que só tinha aqui dentro, já estava aqui dentro. E eu buscava fora, nunca ia encontrar. Então foi voltando para mim, né, a análise, que é uma coisa muito importante, e nessa jornada de autoconhecimento é que eu consegui enxergar o que eu gostava, quais eram realmente os meus dons. E eu acho que ser suprema, nós podemos ser supremas em todas as áreas da nossa vida. Mas eu acho que o mais gostoso de ser suprema é na tua essência, é na nossa essência. Aquela que nós viemos aqui, todos nós viemos aqui para entregar algo. E eu costumo dizer que tem alguém esperando para receber da gente, de cada uma de nós. Porque nós temos um jeito único de entregar, né? E tem mulheres esperando por isso. Eu acho que é como se fosse uma missão que Deus nos deu. E ficar parada, eu me sentia perdendo tempo. Como se eu não estivesse cumprindo aquilo que Ele tinha designado. É a sua utilidade, né? Porque Deus coloca a gente para cumprir um propósito. Sim. Se a gente não faz isso, a gente não flui, a gente se sente sem utilidade, porque não está na essência, não está fluindo. E quando a gente está, flui tudo, né? Então, todas as áreas da nossa vida. E esse servir, esse estar a favor do outro, é servir ao outro. O dia que eu entendi isso, que esse serviço que Deus coloca, que está na Bíblia, é para servir o outro. Os dons que Ele nos dá, não é para nós, é para servir o outro. E é tão gostoso servir. A gente trabalha com voluntariado e às vezes a gente fala, eu vou dar, eu vou ensinar, né, mentorear, mas a gente mais recebe do que dá. Essa troca, ela é maravilhosa. Nós temos muito que nos ajudar umas às outras, porque cada mulher tem a sua essência, o seu dom. E isso é maravilhoso, poder aprender com cada uma delas. Com certeza. Maravilhoso. E agora, vamos aprender um pouco com a Mônica. Então, a Val começou dizendo que ela estava numa zona de conforto, né? E não estava feliz, não sentia que aquele não era lugar, né? Eu acredito que no meu caso é bem semelhante, mas eu não percebia isso. Para mim estava tudo bem, né? Eu muitas vezes me pegava, isso é muito importante, o que eu vou falar agora. Muitas vezes eu me pegava pensando assim, se alguém me perguntasse, você tem algum sonho? Eu falava, não, está tudo bem aqui. Eu não tinha nem sonho para o futuro. Me arrepiei. Porque o que eu vivia, naquele momento na minha vida, atendia todas as minhas expectativas. Eu não saía dali. Eu não nasci ali, eu vim, entrei naquela vidinha e estava tudo bem, né? A zona de conforto estava tão boa, eu comparo muito com o bebê dentro do útero, né? Estava tão bom, ele não saiu da barriga, ele não sabe o que tem lá fora. Então, eu pensava, vou sonhar com o quê? Todas as minhas necessidades aqui estão sendo atendidas. Era suficiente? Era suficiente. Só que não era isso.
E aí a vida, e isso também é muito interessante. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, pelo menos no meu caso, que a Val teve, mas a vida se apresenta de uma forma em que você é expurgado, é expulso daquele lugar. E foi isso que aconteceu comigo. A vida se apresentou de uma forma em que ela falou: Mônica, ó, acabou, vamos embora. E aí eu tive que sair e fazer esse caminho do autoconhecimento, me reinventar. Eu digo que quando essa situação se apresentou, eu morri uma Mônica e renasci outra. É claro que eu não perdi a minha essência, os meus valores, mas eu renasci uma Mônica muito mais forte, porque eu tive que enfrentar o medo, eu tive que me conhecer, e foi aí que eu aprendi que eu poderia ter mais e fazer mais do que aquele mundinho que eu vivia. E o que eu acho que ser uma mulher suprema, né, assim, se eu pudesse descrever, eu acho que é a transformação. É você sair de um lugar como eu estava, tipo, de um ponto cego, de uma zona de conforto, e você se transformar nessa mulher que agora tem sonho, tem objetivo, que planeja, que vislumbra futuro, que aprende, que quer crescer. Então essa para mim foi a maior virada de chave, a vida se apresentar e eu descobri que sim, nós podemos seguir a vida e fazer o melhor, né? Ser uma versão melhor do que a anterior. Maravilhoso. É legal que você fala até com um brilho no olho. Sabe quando você vai entrar na parte que você fala do sonho? Que você reviveu ou renasceu sonhos? Você fala até com um brilho no olho, né? Você voltou a sentir. Eu já peguei uma época da minha vida também, porque eu queria ser influencer de livros, eu queria ser conhecida, eu queria sair daquele lugar do fundo do poço que eu estava, que eu contei no Suprema, e eu conquistei tudo isso. E aí eu também me vi sem sonhos, eu falei assim, tô confortável, porque eu já atingi o que eu queria, e agora? Pra onde que eu vou agora? E tipo assim, eu sou nova, eu tenho um monte de coisa para conquistar, só que eu cheguei para um amigo meu e falei assim, eu não sei, eu não tô sentindo, eu não tenho sonhos. E eu não tinha mais esse brilho no olho, sabe? E aí eu precisei me conectar com esse propósito de novo. Precisei me conectar com outras pessoas, que aí Deus vai colocando pessoas. Sim. E aí foi quando chegou a Bruna também, para eu fazer o Suprema, porque era algo novo, era algo que ia me tirar da zona de conforto também, né? Sabe o que eu acho importante? Assim, deve ter um monte de mulheres nos assistindo, né? Daí para mais. Elas entenderem que nem sempre o fundo do poço é um lugar ruim. Sim. Porque quando a gente retrata assim, eu estava no fundo do poço. Às vezes o fundo do poço parece muito bonito, muito confortável, porque é aquilo que você já conhece, né? Isso. Então, assim, são os problemas que você já está acostumado a ter, a vida que você já está acostumado a viver. E daí demora para a gente poder identificar que a gente está ali. Que não atrapalha isso mais ainda. Mas por isso que eu acho que, assim, eu acredito tanto que Deus é tão perfeito, assim, Deus ele é tão detalhista, ele é tão cuidadoso, que eu acho que ele dá sinais e muitas vezes a gente não percebe. E em algum momento existe isso, a hora que você é obrigada a sair dali. Sim. É como se fosse realmente um parto, né? Você está lá, você nasce. Está na hora de você sair, porque nem sempre o fundo do poço, como você mesmo disse, você já estava sendo influenciadora de livros, já estava bem na sua área, você olhou e falou, não, está tudo bem, e agora? Né? Então, no meu caso, foi por uma situação dolorida da vida, né, que me pegou de surpresa, e que eu falei, e agora? Quem é a Mônica? Juro, eu não sabia quem eu era. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Quem eu sou? Como é que eu vou existir? E foi um caminho aí de um ano de conhecimento, de aprendizado, de sofrimento, mas hoje eu digo para vocês, apesar da vida lá ter sido muito boa naquele cenário, eu acho que o preço que eu paguei foi barato para ser quem eu sou hoje, para chegar até onde cheguei. E parece que foi rápido, porque eu levei mais tempo. Mas aí acho que, assim, tem uma didática para cada um, né? A sua cada um tem um tempo. Quando eu estava numa dor grande... a sua dor. Hoje, inclusive, no salão eu conheci uma moça que fez questão de me conhecer, que ela é cliente da minha sócia, e infelizmente não recordo o nome dela. Ela veio da Flórida para cá e veio fazer o cabelo conosco. E eu falei, nossa, mas você está morando lá fora, está feliz, e por que você foi, trabalha? Ela falou, não, eu tive um relacionamento abusivo, sofri muito,
e eu, para não desistir de tudo, resolvi mudar de país e fui lá para fora. Então, às vezes, o tamanho da dor, da Sim. necessidade do que você está passando, faz com que você seja um pouco mais ágil, sabe? Sim, com certeza. Para sobreviver até. E eu gosto de dizer que a gente tem que agradecer a Deus, as pessoas que não facilitam as nossas vidas e as pessoas que nos geram esses problemas. Por quê? Há um tempo atrás, quando eu olhei para a minha vida, assim como a Gabi, né? A gente, às vezes, quando está passando pela dor, a gente está com um problema, a gente precisa ser estratégica. Sim. E usar esses problemas a nosso favor para nos levar para um lugar melhor, para nos conectar com Deus, porque não tem nada melhor do que os nossos problemas para levar o nosso joelho para o chão. Sim. Porque eu me peguei há alguns anos agora, recentemente atrás, no auge da minha carreira do digital, com milhões de seguidores ali, né? Bati os 100 mil muito rápido, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E quando foi tudo muito rápido. E de repente as pessoas me reconhecendo na rua. E eu estava em Santa Catarina, quando eu estava em São Paulo e quando eu estava no Paraná, onde eu ia, as pessoas me reconheciam, pediam foto e ganhando muito dinheiro, coisa de 100 mil reais em 10 minutos e de repente 300 mil com uma lucratividade que eu nunca vi na minha vida. Você investia 20 mil, voltava 300 e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, eu estava com a vida perfeita. Tudo maravilhoso. Vim morar em Alphaville, deixei a minha cidade, de repente estava tudo maravilhoso. E eu me peguei um dia, sentindo saudade de quando eu morava numa kitnet e eu tinha meu fusquinho. Por quê? Porque eu lembro que aquela sensação de preenchimento que só Deus dá para nós, eu já não tinha mais, porque eu estava olhando só para o dinheiro, estava olhando só para o trabalho, a minha agenda era 100% preenchida com as coisas dessa terra, e eu me perdi de mim, eu perdi a minha essência, Sim. eu perdi o meu propósito, eu deixei aquilo subir a minha cabeça, e eu precisei olhar para dentro de mim e encontrar uma motivação. E aí eu falo, é fácil quando a gente tem um problema. Porque o problema, ele leva a gente a buscar Deus. O problema, a dor, ela leva você por obrigação a clamar. Sim. Mas quando a sua vida está perfeita, você quase que não tem tanta motivação. Não. Sim. Mas mas quem já foi preenchida por Deus, o dinheiro não preenche da mesma forma. Não. A fama não preenche da mesma forma. As alegrias desse mundo, elas são momentâneas. Ela preenche você, mas de uma forma muito rasa. Sim. E eu falei, não, isso aqui não tá me preenchendo. E aí eu tive que fazer, foi quando eu parei de me dedicar tanto é que eu parei de crescer tanto, mas porque foi uma decisão inconsciente. Eu falei, não quero mais isso aqui. Não é mais minha prioridade. A minha família, vamos reorganizar as ordens. Deus em primeiro lugar, depois a minha família, e aí os meus propósitos com Deus e dinheiro depois. Sim. Óbvio. Isso altera o faturamento? Altera. Não posso ser hipócrita. Se você viver para o dinheiro, você vai ter muito mais. Claro, Mas com certeza. custo. Mas a que custo? E eu vejo que tem uma geração que está só pensando em dinheiro. E vai colher. Beleza, você vai trabalhar igual um louco, igual uma louca. Você vai querer só buscar dinheiro, você vai conquistar. Só que você vai chegar lá no final da noite, vai pôr a tua cabeça no travesseiro e aquele vazio vai continuar. Então, eu vivi nos últimos anos esse processo de voltar, e o Suprema foi algo assim, divisor de águas na minha vida. E ter me conectado com a Gabi. A Gabi trouxe isso muito de volta. Qual que é o meu propósito de vida? Não é só sobre o dinheiro. Essa vida aqui não é só sobre prosperidade. A prosperidade, ela é boa. Sim. Ela é uma bênção, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Mas ele tem que ter um propósito. E aí, às vezes, tem pessoas que chegaram lá, como a Gabi, né? Falaram, pronto, conquistei tudo, e agora? E aí a gente precisa realmente olhar onde está a nossa lista de prioridades. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo também sempre, é que quando eu prosperei muito em Bauru, quando eu abri minha agência, eu tinha muitos clientes, eu era a agência mais conhecida da cidade, só que a minha raiz não estava firmada em Deus. E eu falo que a minha árvore prosperou, e eu tombei, porque não tinha raízes firmes. E aí,
o que eu analiso muito. Aí eu fui para Jesus, né? Eu voltei, que aí a hora que tomba, aí a gente vai para Jesus, né? É o caminho ali. Tá, tô com dificuldade, vou para Deus. E aí começou a dar tudo muito certo, de novo na minha vida. E ontem mesmo eu fui fazer um trabalho em São Paulo, atender um cliente em company. E eu voltando, falei, vou para casa, vou descansar. Só que tinha o culto à noite. E aí Deus falou assim, agora que tá dando tudo certo na sua vida, tá tranquilo, você vai me abandonar mais uma vez? Você não tinha um compromisso comigo de estar no culto? E aí eu fui direto, assim, cansada, e falei, pronto, aprendi, eu não vou te abandonar, é o Senhor em primeiro lugar. E fui para lá. Então, essas coisas que a gente precisa ver como que a gente está colocando em primeiro lugar, né, na nossa vida. Isso é ser suprema também. É organizar a nossa lista Colocar de ordem. Sim, onde está o nosso coração? Essa que é a pergunta. Então, acho que a gente deve fazer, né? Sim. Onde é... Parece que hoje o mundo tá gritando, chamando a nossa atenção. É celular, aí é filho, marido, casa, trabalho. E quando a gente vê, passou o dia inteiro. E eu tava vivendo uma vida assim, de ler ali um devocional, um papel, ler, fazer uma oração bem mequetrefe, e era aquilo. Tipo, 10 minutinhos. Era uma relação rasa com Deus. Era uma relação de uma fotinho postada, de um culto no domingo e só. Só que não é sobre ir na igreja somente, não é sobre ler um papel, não é sobre uma relação rasa, é o profundo, é a intimidade, é o que a gente estava começando ali, é entender os sinais, é estar sensível aos sinais, é buscar essa intimidade de que todo relacionamento, né, um casamento, uma relação com o filho, todo relacionamento vai exigir essa intimidade mesmo, que é... Eu costumo dizer que ainda bem que Deus é Deus, né? Porque, assim, só Deus para entender o ser humano e entender esse vai e vem nosso, né? Porque, infelizmente, tem até aquela máxima, né? Se você não vem por amor, você vai pela dor. Infelizmente, nós, seres humanos, temos essa dinâmica, né? Quando aperta o cinto, a gente corre para Deus, né? Quando afrouxa um pouquinho, você fala, então, Senhor, tenta negociar. Então, ainda bem que que Ele é Pai, que Ele entende. Não é o melhor cenário, mas aí quando vocês trouxeram, não é estar no culto todos os dias, não é sobre devocional, não é sobre a meia hora que você está orando, ou se você ora na praça, ou se você anda com uma plaquinha que eu sou cristã, e aí, independente da religião, se você crê em Cristo, se você usa o linguajar crentez, que todo mundo fala, não é sobre isso. É sobre você e Deus. É sobre a intimidade que você tem com Ele. É sobre se você olha para Ele verdadeiramente como Pai. E eu tenho porque eu estou desconstruindo isso. E a terapia tem me ajudado. É uma dificuldade de olhar Deus como esse Pai. Porque a mesma relação que a gente tem com o Pai da gente, Pai da terra. Pai da terra, a gente vai transferir ela para Deus, né? Sim. Então, quando você começa a entender o caráter de Deus e quem é Deus, você entende que o que Ele quer realmente mais profundo, né? O que Ele quer, por isso que Ele fala que Ele sonda os corações. Porque se não for profundo, de nada adianta. A gente pode estar, que nem eu estou indo lá no culto na segunda-feira, sair de lá meia-noite. Eu poderia estar lá só batendo cartão, né? Sim. Confesso que muitas vezes eu falei, meu Deus, que sono, doido para ir embora. Enfim, mas Ele sabe do respeito, do temor, mas Ele sabe que também a Mônica é carne, a Bruna, a Gavi, a Valse. Ele sabe que uma hora a gente vai, mas é sobre isso, é sobre esse profundo, sabe? E é sobre dar prioridade para quem merece prioridade, né? Nas minhas orações eu tenho pedido perdão pela minha humanidade, porque nós somos humanos, e o humano é falho, o humano ele oscila. Imagina a mulher oscila de humor, a gente às vezes está de TPM. Sim. Imagina se a gente tem as nossas oscilações com as nossas relações humanas, né? As nossas relações pessoais ali com o marido, imagina com Deus. Também é assim. Sim. Então tem vezes que a gente está mais sensível, chorosa, tem vezes que a gente está mais revoltada. E com Deus é a mesma coisa. Só que eu creio que Deus, Ele quer a gente. Seja do jeito que for. Exatamente. A gente só não pode largar Ele. E eu tava nesse frenesi de trabalho e fui deixando ele cada vez mais de lado, onde eu tomava as decisões. Então era o que a Bruna quer.
Para onde a Bruna quer ir, já não era mais na dependência de Deus. Não era, seja feita a tua vontade. Não, é a minha vontade e não é nem pedindo ajuda de Deus. Deixa que eu sei fazer. Sim. Era uma autossuficiência. Eu crio, né? Deixa que eu crio aqui. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou boa. Porque aí isso vem muito do Suprema também. Olha a importância disso. Porque é uma superioridade que não tem nada a ver com autossuficiência. É ser superior, mas no sentido de saber que eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. Eu sei que eu sou a minha melhor versão de ontem, mas eu sou totalmente dependente de Deus. Isso. Eu acho que é sobre isso. É assim, a quem você é dependente. Quando eu falei que a vida se apresentou para mim, nesse lugar que eu estava, tudo muito bonitinho, muito arrumado, tudo muito perfeito, que eu não precisava nem sonhar, porque está tudo ali, tenho tudo. Eu tirei Deus da minha dependência e coloquei um ser humano. Esse ser humano, ele é como se ele tivesse o poder de atender às minhas necessidades. E uma vez Deus falou comigo, de hoje em diante, você está passando por tudo isso, você vai entender que não se coloca ninguém no meu lugar. Então é justamente sobre isso, se você está nessa dependência deles, é você entender que ele vai fazer no tempo dele, na hora dele. E eu também acredito nisso, Bruna, que ser suprema, as pessoas podem confundir, não é ser suprema porque você vai deixar, você vai ser orgulhosa, ou você vai ser nariz em pé. Não, é você saber que você pode, mas principalmente que você depende, porque alguém que tem a consciência que pode depender e deve depender de Deus, ela é gigantesca. Sim. Somos filhas do Criador do céu e da terra. Quer mais superioridade que isso? Que suprema sou eu, filha do Deus Altíssimo, mas quem manda na minha vida é Ele. Sim, é como E assim, Deus fala da excelência, de fazermos tudo com excelência. Para mim, ser suprema é isso também. De alguma forma, é fazer tudo que a gente faz. É um café, é cuidar de um almoço para o marido, para os filhos. Seja a coisa mais simples, mas fazer com excelência. Então, a gente pode ser supremo em todas as áreas. Mas complementando isso que você estava falando, vocês duas, nós vivemos tempos muito difíceis. Tempos em que nós somos a todo momento distraídos. E o mundo nos distrai a todo tempo. Inclusive, não só a questão da gente perder muito tempo com essas coisas que o mundo nos coloca para estar na presença de Deus, o próprio autoconhecimento, quando você falou, eu não sei qual é o meu sonho. As pessoas que não se conhecem não escolhem, outras vão escolher por elas. Exatamente. E a questão é, por que a gente busca o autoconhecimento tão tarde? Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer isso. E a todo momento é assim, a gente precisa performar. Ai, não, agora eu preciso fazer aquela faculdade. Ai, não, agora eu vou casar. Agora eu vou comprar aquele carro. Agora eu vou viajar. Agora eu quero a casa do sonho. Então a gente está sempre, a gente não pensa, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? A gente está sempre com essas metas que nada mais são que coisas do mundo. Coisas que o mundo está nos colocando para nós. E cada vez mais, né? Porque assim, cada vez o mundo vai apresentando uma coisa nova e você olha e pensa, mas eu não cheguei até ali, eu preciso andar mais uma milha, eu preciso conquistar mais isso. Nunca e tá a gente vai se suficiente. distraindo, como você colocou. Parece que nunca é suficiente para nós. A gente tem sempre mais alguma coisa para melhorar. O digital mostra muito isso. O digital ensina. Você está sempre perdendo alguma coisa. Se eu estou fora do celular, eu estou perdendo alguma coisa. Sim. Parece que toda hora tem algo faltando. Ele mostra isso, né? Quem não sabe lidar com o digital. E ser suprema também tem a ver com isso. Porque se você faz as coisas com excelência, você vai ser destacada na sociedade. Porque está todo mundo desatento. E eu gosto até de fazer uma analogia meio pesada, mas não deixa de ser. Vocês já pararam para pensar que o traficante, ele só vende a droga, ele não usa? Exatamente. E o celular hoje ele tem sido eu tenho visto dessa maneira. Nós temos que usar o celular para criar conteúdo, para postar ali para postar, e temos que saber usar isso aqui. A gente entra, dá uma olhadinha ali, mas não é para virar o produto.
Nós não temos que ser o produto daquilo ali. Porque senão, a gente vai estar fazendo o caminho inverso. E a gente vai estar ali sendo usados pelo celular. E não é o caminho certo. Não, ele nos deixa cada vez mais ansiosos, né? O dia que eu percebo que eu fico muito tempo no celular, eu fico muito mal. E às vezes eu me envolvo com algum trabalho, e aí eu chego à noite e falo, nossa, hoje eu nem abri o celular, tipo a rede social. Eu adoro isso. É um dia mais leve. Que bom, porque eu me preocupei com coisas realmente que fazem diferença na vida de alguém. E é por isso que já tem previsões, tá? E eu continuo, eu acredito piamente nisso, que os próximos 5 anos, não vai demorar muito não, tá? De 2025 em diante, os próximos 5 anos, vai permanecer as empresas que dominarem o híbrido. Não é mais digital. Não, porque as pessoas vão começar a se cansar. Eu acho que já estão. As pessoas vão começar a se fadigar. Então, as pessoas vão começar a valorizar novamente as relações pessoais. Tomara. Você lá no seu salão, ela vai querer ir lá, que você esteja lá, um café, um encontro. Então, cada vez mais as pessoas, claro, vai precisar do digital para fomentar a sua marca, para manter o seu nome, para divulgar a sua empresa, ok? Mas não vai mais ser só isso, como estava nos últimos anos. Nos últimos anos, o digital estava só... E as pessoas achando que o digital ia acabar com o mundo físico. Não vai. Porque ninguém mais está aguentando. As pessoas estão doentes. Precisa do olho no olho, né? Gente, né? Eu sou uma pessoa que eu falo, eu gosto de gente. Eu gosto de ver pessoas, tá sentada aqui, conversando, tomando café. Gosto assim. Gosto, gente, eu confesso, preciso fazer uma confissão aqui. Não, eu não sou daquela pessoa que amo chegar e abraçar todo mundo. E tanto é que, por isso até, foi uma das minhas exigências com a Gabi. Eu falei, a gente não vai vender o Supremo assim. Lá, nunca vai pôr um link lá, top aqui, qualquer pessoa. compre. Não. Para você poder viver essa experiência, você tem que ser selecionada, convidada, porque a gente olha, vai ver se a gente sente paz. Porque dormir e acordar, né? Imagina, com a pessoa. poxa, eu vou ter que abraçar essa pessoa. Abraçar, chorar, risada. É um momento de intimidade. Eu preciso olhar e ver se eu me conecto, porque eu tenho esse desafio. Cada pessoa tem um perfil, comportamento. Sim, e tudo bem também, né, gente? E eu não sou obrigada. Eu também não sou, assim, inclusive no salão tive muita dificuldade, porque a minha sócia falava assim, Mônica, as pessoas acham que você é brava, séria, justamente porque o meu perfil é mais reservado. Então, eu não sou a que me comunico mais, a que falo mais. Mas, assim, é óbvio que dentro do que você trabalha, você precisa desenvolver habilidades, né? Então, assim, hoje eu quebro algumas barreiras para poder estar me comunicando mais. No privado, eu sou outra pessoa. Mas no público eu tenho essa dificuldade até pela minha vida, né? Eu sempre trabalhei em empresa privada, com executivo, então tudo era muito formal. Assim, eu até mudei o meu jeito de me arrumar, eu era meio Bruna, mais blazer, mais séria. Então eu fui também desconstruindo isso para também me relacionar mais com as pessoas, né? Então, eu também tenho um pouco dessa dificuldade. E uma coisa que você falou que é bem importante, dessa questão das pessoas estarem saindo do digital porque está saturando e indo para o pessoal, digamos assim, né? Do toque, do estar perto, do olho no olho. Porque eu acho que assim, o mundo, ele encharcou. Né? Então, assim, tudo que é demais não é bom. Então, realmente. O digital entrou num lugar, ele é maravilhoso, ele alcança. Para a gente que trabalha, que é empresário, ele leva o teu trabalho, a tua empresa, a lugares que você não alcançaria. Só que as pessoas estão mais carentes, mais adoecidas. Sim. E aí eu vejo muito isso no salão. Quando uma cliente senta lá, para, você começa a conversar, é quase que uma terapia, sem você ser terapeuta. Exatamente. Porque ela quer ouvir, ela quer compartilhar, às vezes ela só quer desabafar, só quer falar, porque é justamente isso, é essa necessidade de sair do mundo digital e de estar olho no olho, de tocar, porque o digital também traz uma coisa que não é benéfico, e eu acho que isso também é um alerta, e eu comecei a perceber isso, de comparação. Que fulano trabalha demais, aquela gestora daquele salão, mas ela usa aquele cabelo, aquela roupa, ou ela fala desse jeito, mas ela se apresenta muito mais falando. Ela grava mais. Então ela faz. E eu não sou, esse não é o meu perfil. É. E aí eu comecei a me sentir angustiada, eu falo, por que eu não sou assim?
E aí você começa a questionar a sua identidade, sua própria identidade. Isso faz muito mal, então, porque nós somos únicos. Deus não fez uma forma só e despejou E no outra, mundo. não tem uma estratégia só. Eu também passei por esse processo, comecei a me comparar com outras mentoras, aquilo começou a me adoecer, falei, outra, eu não sou ela. Ela vai ganhar dinheiro do jeito dela e eu vou ganhar dinheiro do meu jeito. Eu tenho a minha identidade, ela tem a dela. Essa comparação que você está falando, Mônica, eu duvido que não tenha uma mulher que não passou por isso Sim, de mas alguma isso maneira. mas isso é adoecedor, porque se você não consegue perceber que você é única, inclusive nossa imersão lá no Suprema, uma vez eu conversei com a Nara e falei sobre isso, que ela trouxe algum questionamento, eu falei, Nara, Deus trata com cada um de uma forma, Deus é didático, Ele conhece cada filho, cada ser humano, Ele vai tratar com você de um jeito e comigo Ele pode dizer a mesma coisa, mas para me alcançar Ele vai tratar de outra forma. Isso por quê? Porque somos seres únicos. Então, quando a gente tem consciência disso, que a gente é um ser único, a gente não fica nessa coisa adoecedora. Óbvio, você pode se inspirar, modelar, você pode olhar alguém e falar, nossa, tá aí uma pessoa que me inspira. Eu tenho uma gestora que eu tenho me inspirado nela. Eu olho porque ela tem algo que em mim está um déficit. Eu tenho maior dificuldade em rede social. E essa pessoa se apresenta super bem, fala muito comunicativo. Então eu olho e me inspiro. Mas eu não me boto na mesma medida. E faz do seu jeito. Do meu jeito, naquilo que eu dou conta, naquilo que eu posso. É mais uma inspiração, como uma Que inspiração. não adoeça, entendeu? Porque nós somos únicos, então cada um na sua área. Então o digital é bom, a internet é benção. Gente. Mas desde que você saiba usá-la e na medida. Exato. E assim, o digital, antes era só presencial. Aí veio o digital, então ficou os extremos. E agora acredito que a gente vai buscar o caminho do meio, né? Nesses próximos anos. Tá voltando revista, tá voltando os eventos presenciais, então assim, as imersões. Então a gente precisa aproveitar agora essa onda sem se comparar, usar a nosso favor, tanto presencial quanto digital. E aproveitando para falar do presencial, né? Nós vamos ter o evento Suprema Experience em março. E eu quero perguntar para vocês, qual a expectativa que vocês estão no evento Suprema que vocês querem trazer para as pessoas? O Experience. O Experience. Presencial aqui em Alphaville. Eu quero trazer uma reflexão para as pessoas voltarem para si, para o autoconhecimento, que foi o meu divisor de águas. Eu acredito que é bem importante, antes da gente explanar um pouco mais isso, entender qual que é a proposta do Suprema Experience. Como a gente comentou aqui, o Suprema ele não é para toda mulher. Até porque a gente não tem espaço para isso, a gente não tem braço para isso, a gente decidiu, a gente sentiu que esse era o caminho, e hoje ele é bem limitado mesmo, ele é bem seleto, então ele também tem um ticket mais alto, não é para todas as mulheres que têm essa condição financeira, de viver a experiência em Campos do Jordão, que é o Suprema em Campos do Jordão, passar o final de semana com a gente. Então, a gente pensou num formato de dar oportunidade para um grupo aí de 200 mulheres viverem essa experiência de sentir o que é o Suprema em um dia. Então, viver essa experiência com a gente aqui em Alphaville, no Suprema Experience. Mulheres que às vezes não teriam essa condição, talvez, de logística. Eu sei que tem uma mãezinha que acabou de ter um neném e falou, olha, Bruna, eu não conseguiria deixar ela 3 dias, ela é lá do Paraná, mora em Ponta Grossa. Sim. E ela falou, mas no Experience eu vou. Então, algumas por questões logísticas, outras por questão financeira, ou até mesmo porque ainda não nos conheceu. A gente não teve a oportunidade de perceber que você é uma potencial suprema. Então, essa é a sua oportunidade de vir para Alphaville, viver o Suprema Experience. E essas duas maravilhosas, vocês já viram que elas não entregam, elas dão uma aula. E elas duas vão estar no palco, tanto a Val quanto a Mônica. E aí a gente quer saber o que vocês vão entregar no Suprema Experience. Então, você falou do autoconhecimento. O que você quer que elas tenham de resultado na vida delas a partir desse autoconhecimento? Eu acho que todos nós chegamos a um determinado ponto da vida, e para a mulher, geralmente na faixa dos 50 anos, a gente faz um balanço da nossa vida. É impressionante. Homem também, mas a mulher é ali por volta dos 50 anos. Checklist, isso foi Sim. bom, isso não é bom, vamos mudar. E aí, eu acho que chega nessa fase, existe uma crise existencial.
que é esse vazio que coloca a gente, não, eu não aguento mais, eu estou no fundo do poço, quem sou eu? E assim, esse despertar, é isso que eu quero trazer. Como foi para mim, de suma importância, para um divisor de águas na minha vida, é como se fosse o antes e o depois. E você acredita que dá para trazer isso antes? A gente pode ajudar essas mulheres a antecipar essa reflexão para que ela não chegue lá aos 50 e passe por essa crise? Se ela comece a refletir isso antes e se preparar para chegar nessa fase mais madura? Eu converso com os meus filhos, jovens ainda, sobre isso. Vou fazer terapia, que é uma das melhores ferramentas para a gente se conhecer, né? A psicoterapia. Então, eu estimulo o tempo todo. Por que você agiu assim? Olha para isso. E as pessoas, é como se as pessoas vivessem na inconsciência. Esse é o termo. As pessoas vivem na inconsciência. A maioria das pessoas vivem na... Exatamente. É trazer essa consciência de estar aqui agora. E o que eu estou fazendo da minha vida? Eu acho que uma consciência importante é entender que, enquanto você estava fazendo a pergunta, eu pensei nisso, que como é que a gente pode trazer, né? Por que 50 anos? Por que não antes? Porque eu acho que antes a gente não tem a noção que o mundo é finito, que aqui na Terra é finito. Eu falo muito isso para a Amanda, né? A Amanda fez 29 anos ontem, a minha filha, e hoje eu tento trazer para ela isso, sabe? Que é menos um dia. Parece pesado, mas não é, muito pelo contrário. É menos um dia. Então, se você tem essa noção de que o que você está plantando hoje você vai colher, tem colheitas que você planta hoje, amanhã você consegue colher. Tem colheitas que levam um mês, um ano. Então, quando você tem essa consciência de que se chegou na fase adulta, está na hora de você olhar para o seu futuro, sonhar, planejar, eu acho que isso faz com que você antecipe os 50, sabe? Essa crise. Ainda que ela venha, mas se você pensa, mas olha o que eu construí, olha o que eu fui, você se conhecer, saber o que você quer, e tudo bem também mudar, né? Mas eu acho que dá para... e como a Val falou, terapia, eu acho que é um ponto de partida. Eu acho que, em relação a isso que você falou, eu concordo, mas eu também acho que não é só o balanço, não é só isso que a Mônica falou, é as inúmeras demandas que a gente tem ao longo da vida. E nos 50 anos, geralmente, os filhos já cresceram. Aí bate o ninho vazio. E aí você fala, agora sou eu, agora é a minha vez. Né? Eu já comprei a casa, eu já fiz a viagem, já comprei o carro, já galguei os bens, tive os meus filhos, criei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu se reinventar. E só que eu acho que se nós trouxermos para essas mulheres consciência disso, quanto mais cedo elas começarem, melhor. Porque hoje a gente tem aí na internet, a gente tem tanta gente entregando conteúdos bons, como esse que nós estamos fazendo agora, despertando para essa consciência, que é importante. Isso que você falou, Mônica, do menos um dia, Deus tem me cobrado muito sobre isso. Eu tenho um grupo de oração. E tem dias que eu acordo, 5 horas da manhã, 5h30. Eu acordo cansada, tipo assim, nossa, hoje eu não vou fazer, mas eu nunca faltei um dia. E aí um dia eu abri a janela assim, Deus falou assim, nossa, você acordou reclamando? Olha o dia que eu tô colocando, mais um dia para você. Olha o dia lindo que eu tô fazendo, do jeito que você gosta, com o sol, na sacada, do jeito que você queria. E você tá acordando assim, desanimada? Então é muito importante para trazer essa consciência para as mulheres. Sim. Como que vocês estão vivendo todos os dias? É um dia desanimado? Mas é o meu dia, Deus falou. É o meu dia para você. Ele não é maravilhoso? Ele não é perfeito? E aí Deus começou a trabalhar muito isso no meu coração. E eu falo isso para as meninas lá no grupo de oração. Então, no Supremo, a gente quer despertar isso também, né? Já poder viver todo dia como se fosse o dia mais maravilhoso, porque é Deus que nos deu esse dia. Sim, com certeza. Ele nos fez perfeitas, né? Eu costumo dizer isso nas mentorias. E as mulheres estão sempre buscando, não está bom isso, não está bom aquilo, seja com o corpo, ou seja com as inúmeras coisas que elas querem performar. E eu penso que, imagine Deus, que fez uma obra completa, que somos nós, ouvindo a gente reclamar, porque engordou, porque nasceu de olho azul, o olho preto, queria ter olho azul, né? Eu imagino isso. Então, é ser grato.
pela vida, pela saúde, pela oportunidade que ele nos deu de nascer, Com né? certeza. Maravilhoso. Viver essa jornada. Sim. E você, Mônica, o que você quer Então, entregar? eu tava refletindo aqui, porque são tantas coisas, né? Como diz Roberto Carlos, são tantas emoções. Tantas emoções. Mas sabe que o que bateu no meu coração, que é que essas mulheres acreditem nelas, que elas saibam que ela Tem potencial. pode. Porque assim, a gente está falando aqui e com muita humildade, muito amor no coração, com o nível de mulheres que têm um intelecto mais alto, que tiveram oportunidades melhores, que vivem em lugares melhores, mas tem muita gente que está em algum lugar e que não vislumbra nada disso e acha que não pode, que não é capaz e principalmente que não é merecedora. Então, eu acho que assim, que grita hoje, que aquece meu coração, é isso, é falar para ela, você pode sim, sabe? Eu sei de onde eu vim, e não desse mundinho agora, mas de onde eu vim quando era criança. É uma história longa, não cabe aqui, mas assim, eu vim de um lugar onde não tinha nada nem comparado ao que eu vivo hoje. O que eu cheguei já a viver, Deus fez infinitamente mais. Adoro esse Então, assim, elas podem, sabe? Porque deve ter alguém que está dizendo para elas que você não pode, que você não tem condição financeira para isso, que você não tem estudo para isso. Isso é trazer o ser humano, a criação de Deus, para um lugar muito pequeno, né? Eu acho que todo mundo pode chegar a alcançar aquele lugar. Tem mulheres, Mônica, dizendo pra mim assim, ó, eu moro em tal lugar, não, é muito caro pra ir pra São Paulo, agora eu não posso. Eu falo, gente, mas você já parou, você foi procurar uma passagem, você foi ver pra ir de ônibus, as pessoas elas já dizem que não é pra elas, de olhar, de vislumbrar. Então, assim, é preciso um romper. Eu creio que não foi à toa isso que você falou. Eu tenho certeza que você vai ser muito usada naquele palco, porque as mulheres, elas não se permitem. Porque, assim, é claro, tudo é desafiador aqui. Muito. Tudo é desafiador, desde vir para Alphaville, para um evento, de chegar lá em Campos do Jordão, ou seja, conquistar a sua casa própria, ou abrir uma empresa, empreender, ter um negócio todos os dias, ter um funcionário ou 10. Tudo é desafiador, mas você primeiro precisa acreditar assim, eu posso. Eu dou conta, eu consigo, é para mim. E aí vão vir os desafios. Não significa que você poder não vai ser desafiador. Sim. Os desafios eles vão aparecer, você decide enfrentá-los dia após dia, bater no peito e com a ajuda de Deus, você vai enfrentando, vai conquistando. Então assim, eu amei esse tema, né? Que vai complementar, Vai complementar. Eu acho até que a gente fala de autoconhecimento e depois você entra com potencial. E olha só, Deus colocou, quando você falou do acreditar, Deus colocou no meu coração o confiar. E eu acredito que Deus não me deu o sobrenome Cres à toa, porque eu acredito muito nas coisas. Então, eu também quero trazer isso para as mulheres, essa confiança, porque elas já chegam real, falando, não dá. Quê? Como assim não dá? Então, quando eu decidi lá em 2021 que eu seria a cara da livraria, eu olhei para o meu pai e eu falei assim, eu vou ser a cara da livraria. E ele falou, você tá doida? E não tinha nada para eu ser, eu era mal falada na cidade. As pessoas me conheciam por outro viés. Como que ela vai ser a cara da livraria? Eu acreditei. E quando eu falei, vou morar em Alphaville, eu acreditei mais uma vez. E aí, esse acreditar eu quero passar para as mulheres, porque nunca foi as circunstâncias. Não. Foi a confiança e acreditar. Vai dar. Se eu não confiar, quem que vai? Eu acho que é o que a Bruna falou. Quando fala com as mulheres, enfim, qual é a primeira palavra? Eu não consigo, é difícil, é não sei o quê. Gente, eu não estou dizendo que eu falo que tudo é fácil, não. Eu também tenho muitos desafios. Vocês me conhecem, né? Sabem. Todas nós temos. Mas, assim, o que eu acredito? Que a partir do momento que a palavra sai da sua boca, e eu já tive tanta experiência com isso, e muitas vezes eu tenho que trazer isso à memória, sabe? Para lembrar que a palavra tem poder. Então, quando você fala, mesmo que seja um desafio, eu tenho capacidade. Ninguém está dizendo que é uma mágica, você vai esfregar uma lâmpadazinha e vai aparecer um gênio. Não existe isso, gente, não existe. Tudo tem que ter, é uma construção, é um caminhar. Mas quando você toma posse disso, tudo
flui, sabe? Tudo vai acontecendo. Eu creio muito nisso. A palavra de Deus disse assim, ó, que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Eu medito muito sobre isso, que eu falo, Senhor, se é toda, tem alguma coisa, né, que está faltando, né? Porque o toda, aqui em casa... Eu acho que tem coisas que a gente faz que impede que essas bênçãos venham. A própria murmuração, Exatamente. os julgamentos, a crítica, Então, né? quando eu penso, são todas, então tem alguma coisa errada, Senhor. Tá aqui em casa não chegou todas. E aí é que ele fala no coração, ele fala, estão todas liberadas. Mas o que está impedindo você de ir até lá, de tomar posse? É se achar que não merece. É achar que Deus está distante demais. É achar que eu não tenho capacidade. Não, elas já declaram, elas falam assim, eu não posso, Exatamente. eu não tenho para andar. Não espera ao nem a gente contrário. terminar de falar. Nada. Ah, não, já não. Muitas não vou. nem foram ver o valor do ingresso e já falam assim, eu não Não posso. vou. E sem contar que a gente fez uma oportunidade de R$97 a cadeira para quem não vai no VIP. É oportunidade, tem oportunidades. O que ela vai acessar num evento como esse? Mulheres com essa visão, com essa cosmovisão de mundo, que estão aqui, de empreendedorismo, as palestras que elas vão assistir, chaves que vão virar, e aí ela, antes de até olhar, eu não posso. Não, e é uma troca muito grande, gente. É uma troca que você falou, não tem como a gente não aprender, né? Por exemplo, a imersão lá em Campos, eu fui, juro. Eu fui. Só foi, você só foi. Eu fui. De corpo presente. Achei que eu ia aprender sobre vendas. Porque eu falei, eu tenho essa dificuldade, eu falei, bom, como a Bruna trabalha nessa área, fala com muita propriedade, com muito conhecimento, vou sair de lá vendedora, aprender sobre vendas. Fui surpreendida, porque a vendas não foi o que foi entregue lá, foi justamente essa transformação, esse eu posso, foi a proximidade com Deus, foi fazer conexões com mulheres fantásticas que a gente tem contato. Sim. Então, assim, eu acho que é isso, é você ir experimentar, porque tem troca. Ninguém cruza um com o outro sem receber, né? Sem dar e sem receber. Concordo. Eu acho que é assim, às vezes a gente gasta R$97 com tanta Bobeira. bobeira Eu, que eu, não agrega. quando eu falei de trazer consciência, é para tudo. Inclusive, para isso que você falou, Gilma, eu estava pensando exatamente isso. Existe a física quântica, mas a Bíblia tem física quântica, que é você verbalizar aquilo que as bênçãos já foram liberadas. E a Bíblia não fala de profetizar? E a gente não sabe, a gente não faz, a gente sabe, mas não põe em prática. Não usa o poder da oração. Não, para profetizar coisas boas. A própria profecia. Pelo contrário, né? A gente faz muitas fica vezes a oração ao contrário, que é a contrário, murmuração. Exato. Então, E você, Bruna? Fala Olha, um pouco que você quer entregar lá. eu sempre sou uma caixinha de surpresa, né? As pessoas sempre esperam de mim vendas, que é aquilo que eu amo, estratégias. Eu tô vendo que muitas de vocês vão trazer os pilares que são muito importantes. Então, eu pretendo não fugir muito disso, de vendas mesmo, porque eu acredito que tudo que vocês estão falando é muito importante, mas vai chegar o momento que o dinheiro precisa entrar. Porque não dá para viver só de propósito. Claro. Então, vai chegar o momento em que eu preciso cobrar por aquilo que eu faço, preciso me posicionar, preciso saber passar meu preço. Então, eu quero preparar algo nesse sentido. Quero trazer algo no sentido prático e técnico de vendas. E pretendo, vamos ver como é que vai estar o cronograma, trazer algo sobre um método novo que eu estou criando, que vai se chamar lucidez, que é trazer a luz à nossa mente. E luz, quem é luz? Luz é a palavra e a palavra é Jesus. Então, quando a gente traz Jesus à nossa mente, é o caminho para a verdadeira prosperidade. Amém. Ótimo. Amém. Maravilhoso. Muito bom. E você? E você? Então, eu quero trazer sobre a confiança, né, que eu falei, Deus colocou no meu coração, e sobre o posicionamento de vida, principalmente. Porque a hora que eu decidi, que eu me posicionei em Deus, me posicionei na minha vida, aí eu falo que o digital começou a fluir na minha vida também. E tem muitas mulheres que elas vão chegar ali no evento querendo o digital. Sim. Eu quero criar conteúdo, eu quero aprender a fazer Instagram, eu preciso do Instagram. Se fala em Instagram, se eu falo que eu sou
Mentora de Instagram, vem aquele povo tudo em cima de mim. Eu quero. Porque tá todo mundo buscando isso. Mas se a gente se posiciona na nossa vida, a gente consegue fluir, entregar um conteúdo leve, saber que o conteúdo tá dentro da gente, da nossa vivência, a gente consegue se posicionar no Instagram, porque é relacionamento. Sim. Não é uma plataforma fora dos relacionamentos humanos. Está tudo dentro do relacionamento. Então, se a gente sabe se relacionar com as pessoas, sabe engajar, sabe falar, a gente consegue, e é posicionada, sem medo, a gente consegue entregar isso no Instagram. Então, eu quero trazer isso. Como que refletir a nossa vida no digital? Para que flua, entendeu? E a gente tem que confiar para isso. Tem que confiar na gente, tem que confiar em Deus, tem que Sim. confiar no que a gente vai ensinar, porque senão Sim. não acontece. Então, finalizamos o nosso podcast, Pode Crer Suprema. Foi maravilhoso. Como vocês estão se sentindo? Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Mulher não gosta de falar, né? Mas foi muito bom. Também. Onde que as pessoas podem encontrar vocês? Fala um pouco do seu Instagram. Sim, meu Instagram é o Val Moraes 17, depois posso colocar. E eu estou lá como mentora de mulheres na área de autoestima. E tem os projetos também que quem puder e quiser aproveitar desse projeto, principalmente do projeto Cuidar, Maravilhoso. receber essa mentoria, é gratuito, seria muito interessante, é muito bom. Tem feito muita diferença na vida das mulheres. Maravilhosa. Muito obrigada, Val. Obrigada a vocês. E você, Mônica? Então, eu vou deixar o Instagram do salão, que acho que é mais fácil. Eu sou gestora de 2 salões de beleza. O Estúdio MS Brasil tem uma unidade em Barueri, uma aqui em Alphaville. Então, se vocês quiserem, nos sigam, vá conhecer o nosso trabalho, vai ser um prazer. Maravilhoso. Salão mais lindo de Alphaville. Chiquérrimo, gente. Eu fui lá. E você, Bru? @Bruna Arguello, com 2 L's. Maravilhosa. E o meu é @GabrielaCres_. O Instagram do Pode Cres é @PodCres. E nós esperamos que você comente aqui como que que foi a virada de chave. E você clica no link que vai estar aqui abaixo, se inscreva no Suprema para você vir até aqui no Suprema Experience 16 de março. Nós esperamos você aqui pessoalmente. Venha viver essa experiência, venha aprender também. A gente fala que o Suprema é o conhecimento e a experiência andando juntos, então vocês vão ter um pouquinho do que é o Suprema, a sua chance de ir para o Supremo. Então venham, vocês vão conhecer essas mulheres maravilhosas. Nós esperamos vocês aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.